Então vamos começar, gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer muito a presença do Pepe Escobar aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez. Terceira vez que a gente faz essa conferência no Clube de Engenharia. E agradecer também ao nosso querido amigo Elias Jabbour, que está participando desse diálogo conosco. Muito obrigado, Elias. Obrigado, Pepe. E muito obrigado ao Clube de Engenharia, porque, mais uma vez, é a sede do nosso encontro aqui. Bom, a gente viveu dias assim muito intensos. Eu tive com o Pepe aqui vários dias no Rio de Janeiro, acompanhando a cúpula do BRICS, acompanhando também o encontro do novo Banco de Desenvolvimento. E agora, vindo para cá, a caminho, a gente tem a notícia de que o governo dos Estados Unidos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de julho, às 18 horas, então faz alguns minutos atrás, o Trump anunciou uma tarifa de 50% contra o Brasil, e também saiu em defesa do Jair Bolsonaro, né? Então, é nesse contexto que o Pepe vai fazer a sua explanação sobre o BRICS, sobre essa guerra e também como ele viu essa cúpula. A gente conversou bastante antes do encontro, o 17º encontro do BRICS no Rio de Janeiro, e as expectativas não eram muito altas, né, Pepe? Você mesmo não estava muito otimista, mas você teve uma impressão bastante positiva, ou relativamente positiva. Eu assisti o seu Pepe Café, que foi gravado no dia de ontem. Então, eu queria passar a palavra para você falar sobre como você viu esse encontro e, obviamente, vou te pedir também para interpretar para a gente esse movimento dos Estados Unidos, que parece ser uma resposta ao BRICS, né? Então, agradeço a todos mais uma vez e passo a palavra para o Pepe Escobar. E só, Pepe, aqui durante o diálogo com... Aí depois eu vou pedir para o Elias comentar a sua fala e vou pedir para o Joaquim estar aqui também para ajudar a moderar as perguntas conosco. Obrigado, Pepe, por favor. Obrigado. Valeu. Okay. Hello? Okay. Boa noite. É um enorme prazer estar de volta no Rio. E dessa vez eu consegui ficar no Rio quase 10 dias. Ou seja, eu voltei à infância e à adolescência mesmo dessa vez. Inclusive de andar na rua e andar onde eu costumava andar há 100 mil anos atrás, literalmente. Bom, eu estava pensando em falar sobre Eurásia e, obviamente, a carta do condutor circense nos leva para outro domínio, né? A gente tem que colocar isso no contexto. Primeiro de tudo, o que aconteceu aqui? Não havia grandes expectativas dessa cúpula, considerando que o ano passado, em Kazan, isso foi absolutamente extraordinário. Pelo trabalho incrível da presidência russa, por exemplo, no final de 2023, eles já tinham a programação inteira de 2024, dia a dia. Mais de 200 eventos espalhados pela Rússia inteira. E os grupos de trabalho, os Sherpas, o pessoal do Business Council, do BRICS, eles trabalharam muito. Foi uma das razões que eu passei quase 6 meses na Rússia o ano passado, que eu estava, em grande parte, acompanhando o trabalho deles. A gente se reunia muito, eles me passavam briefings, me diziam o que estava acontecendo, os problemas, etc. Então, Kazan foi o grande salto dos BRICS. A sequência é um problema sério, porque Elias deve saber isso muito bem. O drama interno do Ministério das Relações do Itamaraty, essencialmente. E isso eu fiquei sabendo aos poucos e fiquei sabendo muito mais em detalhes quando eu cheguei aqui na segunda-feira da semana passada. Os russos já estavam discutindo, por exemplo, teve 3 fóruns na Rússia em junho, antes de vir para cá, inclusive em São Petersburgo. Então, todos nós que estávamos em São Petersburgo, ok, isso aqui é quase uma preparação para os BRICS e para o que vai chegar à mesa dos BRICS. Mas não havia muitas expectativas. Do ponto de vista dos russos e dos chineses, você fazer um dos principais fóruns do ano, no meio do ano, e trabalhando, na verdade, entre 3 e 4 meses, não é um exemplo de estratégia, de tática ou de management, de nada.
Bom, esse é um problema interno do Brasil, que muitos de vocês devem saber muito melhor como funciona. A expectativa positiva começou a acontecer logo de cara. E foi para muitos de nós, inclusive um dos meus amigos do capítulo russo do Business Council, que estava aqui, ele ficou impressionado. E foi justamente no dia do Business Council, que foi na sexta-feira da semana passada, antes do início dos BRICS. Esse acho que foi o dia mais importante da cúpula, porque foi o dia de gente de business do sul global inteiro discutindo os projetos deles, as possibilidades de investimento, tudo que está no meio do caminho, tudo que pode ser feito, as estratégias de business localizadas, as representantes do Conselho de Mulheres dos Business em cada país individualmente, falando dos projetos delas, sensacional, egípcias, dos Emirados Árabes, África do Sul, etc. E a abertura do fórum foi muito significativa, pelo presidente Lula e pelo Anwar Ibrahim, primeiro-ministro da Malásia, que é brilhante. Ele é um dos grandes diplomatas do mundo. Infelizmente, no Brasil, praticamente ninguém conhece. O Anwar falou, acho que 10 a 12 minutos, para uma plateia de businessmen, a maior parte de businessmen do Brasil, e no final estava todo mundo de queixo caído. Acho que é a primeira vez que eles viram o Anwar em público. E ele, além de ter uma oratória impecável, ele sabe pensar muito bem. E ele pensa globalmente, ele sabe pensar em conjunto. Ele resumiu em 10 minutos a missão dos BRICS, basicamente. Isso foi muito importante, especialmente para a classe empresarial brasileira. E o presidente Lula, muito importante também, porque ele deu destaque aos esses conselhos de mulheres businesswomen dos BRICS, detalhando cada capítulo em cada um dos países membros. E foi dado o tom que depois começou a extravasar nas discussões. Por exemplo, no NDB, onde o Leonardo estava, muita discussão técnica que não ia a lugar nenhum, infelizmente. Mas estava todo mundo prestando atenção, ok, o que o NDB vai fazer a partir de agora? Adivinha quem anunciou publicamente? O ministro russo das Finanças, Siluanov. Foi Siluanov que disse em público, diretamente, olha, a partir de agora, o NDB pode, veja bem, não disse vai ser, ele disse, pode ser o mecanismo principal dos BRICS para empréstimos e mega empréstimos em toda a área dos BRICS, passando ao largo do SWIFT. Isso não foi um anúncio que caiu do céu. Não, isso é a continuação do trabalho dos russos, desde o ano passado. Eles têm uma espécie de... A gente definiu como laboratório BRICS. O laboratório BRICS é eles testarem todo tipo de novos modelos de relações internacionais, relações comerciais, relações geoeconômicas, passando ao lado. É como se fosse um estudo aprofundado em detalhes de modalidades de desdolarização, que eles aplicam na prática. Por exemplo, a balança comercial Rússia e China agora, 90% é em yuan e em rublos. Isso expandido para vocês imaginam isso expandido para todo o círculo dos 10 membros dos BRIC plenos e depois dos 10 partners dos BRICS, daqui a algum tempo, pode ser um intervalo de 2, 3, 4, 5 anos até o final da década, 90% das transações intra-BRICS vão ser em moedas locais. Fundamental. Quem são os dois BRICS principais? Vocês sabem quais são. Rússia e China. A direção dos BRICS vem de Pequim e de Moscou. Os brasileiros estão a par disso, embora muita gente no Itamaraty vá discordar, mas esses são os fatos. Essa decisão e esse empuxo, digamos, é o principal de como não só Putin ou Xi Jinping, mas as lideranças políticas e de comércio na Rússia e na China veem a integração dos BRICS daqui para frente. A Índia não é bem assim.
E a Índia, a gente estava discutindo com o Leonardo, é um problema extremamente sério, e mesmo aqui, tendo uma mesa redonda Índia-Brasil, não foi muito profícua, né? Não foi para lugar nenhum. MOD não foi. E por que MOD não foi, o presidente Lula também não foi. O que eles querem, basicamente, no fundo, eles querem a tecnologia do Brasil de etanol, que eles têm uma produção gigantesca de cana-de-açúcar, mas não sabem o que fazer. E o Brasil tem a tecnologia que ninguém tem. E esse é o interesse fundamental deles, na verdade, na tal parceria estratégica, como foi vendida pelo MOD. O caso da Indonésia, sensacional, porque a Indonésia é a grande potência do sudeste da Ásia. É tão importante que os BRICS resolveram, entre eles, traz a Indonésia para ser membro pleno, direto, não é nem partner, já entra direto como membro pleno. E os outros três, que são três potências importantes médias, Tailândia, Vietnã e Malásia, são partners. E o fato do Ibrahim estar aqui, super importante. Ele veio mostrar, não só para o Lula, com quem ele teve uma conversa muito, muito boa, mas para os outros líderes dos BRICS aqui, e a Malásia faz a presidência da ASEAN esse ano. Foi tão boa a conversa e o Anwar é tão sedutor e tão brilhante, o Lula anunciou pessoalmente, na sexta-feira, que ele vai, pessoalmente, representando o Brasil, para a cúpula da ASEAN em outubro, em Kuala Lumpur, na Malásia. Isso é enorme, porque é uma aproximação América do Sul, Sudeste da Ásia, capitaneada pelo Brasil, e com o capital político do presidente Lula. Isso é de uma imensa importância. E reflete não só o fato de que eles trouxeram a Indonésia como membro pleno, e a Malásia, que é o principal, que está conduzindo a ASEAN esse ano, está levando adiante a ofensiva de soft power e explicando para os BRICS, olha, na ASEAN a gente tem 10 na ASEAN. O moto da ASEAN é inclusividade. Eles chamam de centralidade da ASEAN, que você pode traduzir como não exclusividade também. É um modelo para os BRICS. É um modelo de como os BRICS têm que funcionar. É por isso que todos os líderes prestaram muita atenção ao Anwar, e especialmente o presidente Lula. O Lula entendeu perfeitamente esse exemplo da ASEAN para o funcionamento dos BRICS. Então, esses foram os pontos de destaque, que, no final, muitos de nós ficamos estupefatos. Nossa, foi muito melhor do que se esperava. Bom, era inevitável uma resposta do condutor circense em tempo real. Teve a primeira. 10% de tarifa em todo mundo que for parte dos BRICS, partners ou que estiver comerciando com as políticas, entre aspas, anti-americanas dos BRICS. E hoje estourou de vez, há uma hora atrás, uma carta pueril, parece escrita por alguém de 5 anos de idade, interferindo agora diretamente na campanha presidencial do ano que vem, defendendo explicitamente Bolsonaro e o clã Bolsonaro, taxando 50% o Brasil e ameaçando taxar em dobro se o Brasil retorsionar. Bom, por que isso está acontecendo? Medo e desespero, primeiro. Segundo, as elites americanas que controlam o jogo mesmo. Esse cara, ele é um mensageiro. A gente tem sempre que lembrar. O presidente dos Estados Unidos não manda em nada, todo mundo sabe disso. E todo mundo que vê como Washington funciona, viveu em Washington e tem contato com aquela cidade super provinciana, onde todos se conhecem, mas que funciona em circuito fechado e não tem uma janela para o mundo exterior, porque o mundo exterior, por definição, é considerado inferior, sabe que o presidente não manda nada. Quem manda são silos do Estado profundo. E aí tem a competição dos silos, brigando entre eles. Aí entra todo mundo. Entra a CIA, entra o Conselho de Segurança, entra o Complexo Industrial Militar, entra a academia, os think tanks, entram doadores invisíveis, entram as grandes famílias e entram os caras
mais barra pesada, que controlam o show mesmo, que é uma mistura das grandes fortunas da costa leste com, por exemplo, os acionistas invisíveis da Vanguard. A gente sabe, por exemplo, quem são os acionistas da BlackRock, mas ninguém sabe quem são os acionistas da Vanguard. E a Vanguard é muito mais importante. E toda essa imbricação dos fundos de investimento do sistema financeiro internacional, que são controlados por uma mínima oligarquia financeira, econômica e política também. Ele está desesperado. O condutor circense, que, bom, a gente podia ficar fazendo um perfil psicológico dele aqui horas, mas você já tem uma ideia, mais ou menos, de como funciona o personagem. Essa mistura de infantilismo e de narcisismo profundo, Narciso contemplando a sua imagem no laguinho e se afogando, porque a imagem é fantástica, ele tem que se afogar, porque a imagem o está chupando diretamente. Ele perdeu uma guerra já direta com a humilhação da US Navy pelos Houthis. Todo mundo no sul global sabe disso. Ficou claro que os Estados Unidos tiveram que pedir arrego aos Houthis. Não destruam o nosso porta-aviões do Mar Vermelho. Os Houthis falaram, tudo bem, ok, se vocês respeitaram, nós respeitamos. Ele perdeu a aposta de destruição do programa nuclear iraniano. Isso foi a grande aposta. Ele já tinha perdido uma guerra e ele já tinha incorporado a guerra da Ucrânia. O debacle na Ucrânia agora pertence ao condutor circense. Não é mais o que era antes, que era o monopólio da administração da caneta automática anterior e dos europeus. Não. O dono da guerra agora é ele. É importante, no momento, falar um pouquinho da percepção russa em Moscou de Trump. No começo, tanto Putin quanto o Conselho de Segurança, quem está em volta, Medvedev, que é quem tem a liberdade de falar abertamente, chutar o pau da barraca, literalmente, ok, vamos dar um crédito para eles, vamos ver o que eles fazem. Durou só alguns meses. E ninguém tinha ilusões em Moscou de que esse seria um presidente da paz. Nenhuma ilusão. Agora, eles têm, na prática, o fato de que a guerra vai continuar, por vias diretas ou interpostas, mais obrigações dos europeus que não têm armas e não têm dinheiro, mas eles vão financiar a nova etapa da guerra. Não haverá um cessar-fogo, não haverá um acordo de paz e, muito menos, não haverá uma discussão de fundo de esferas de segurança e de indivisibilidade da segurança, como os russos estavam falando antes da operação militar especial entre Estados Unidos e Rússia. Então, eles perderam totalmente qualquer ilusão que restasse e, desde Putin até Lavrov, é a mesma coisa. Bom, nós vamos continuar fazendo, e o Ministério da Defesa, vamos continuar fazendo à la russa o que estávamos fazendo antes, e essa guerra vai ser decidida no campo de batalha e vai acabar quando nós decidirmos que vai acabar. Isso, evidentemente, leva a um ataque de desespero do condutor circense, ainda mais porque ele sabe que a tal saída de promotor da paz e ganhar um prêmio Nobel porque foi capaz de impor uma paz entre Rússia e Ucrânia se esvaneceu completamente. Bom, então ele já tem duas derrotas acumuladas. Uma da guerra que ele prometeu acabar, uma de uma guerra real com a vitória dos Houthis, e o terceiro, a aposta que ele fez de que ele ia destruir o programa nuclear iraniano, mesmo com a sua inteligência dizendo eles não têm um programa nuclear militar. Todo mundo sabe disso em Washington, com um cérebro, com um QI acima da temperatura média, né? Mas, evidentemente, os caras que estão em volta dele, que são extremamente medíocres, os seus assessores militares e civis, os seus negociadores, por exemplo, o general Kellogg, é uma relíquia medíocre da Segunda Guerra Mundial. Stephen Witkoff é um empreendedor imobiliário de Nova York, não entende nada de diplomacia. E eles botam esse cara para discutir com Lavrov, ou com Putin, na mesma sala.
É além de patético. E eles acham que são capazes de impor regras numa guerra que eles estão perdendo. E o mais absurdo, eles estão no meio de uma negociação, perdendo uma guerra, e eles querem posar como mediadores. Tudo é absurdo. É um esquema completamente kafkiano, né? Bom, então ele perdeu todas essas guerras... Um café. Vai esfriar, só para não esfriar. Todas essas guerras e essas apostas perdidas, e ele não tem como dobrar as apostas, a não ser o quê? Vou bombardear o Irã de novo. Os iranianos olharam, viram o que aconteceu a primeira vez, souberam se recompor perfeitamente. Eles sabem perfeitamente que a guerra com Israel foi suspensa porque Bibi pegou o telefone e pediu para Trump: para agora, senão eles vão destruir Israel, que era o que estava começando a acontecer com apenas 2 semanas de guerra, com a estratégia progressiva iraniana. E é isso que, quando eu estava no Irã em maio, dava para perceber, pelas respostas enviesadas que a gente recebia do pessoal do IRGC, que estava tudo preparado, eles só não esperavam que o primeiro ataque de Israel fosse em diversos fronts e fosse tão rápido e com táticas que eles não esperavam, que foi basicamente o hackeamento do sistema de defesa deles. Eles demoraram, no máximo, 48 horas para se recuperar. E isso vocês não vão ler em lugar nenhum, com a ajuda russa. Os russos não vão vazar essa informação e os iranianos não vazam essa informação. A gente sabe por fontes iranianas do RGC, diz, olha, não diz de onde veio, mas vocês podem dizer que os russos ajudaram. E você pergunta para os russos, eles falam, é possível, a la russa, sempre. Sempre uma maskirovka, onde eles são mestres, né? Bom, e a partir de agora é diferente. Se houver um segundo ataque, o Irã agora já tem ajuda direta, tanto da Rússia quanto da China, também militar. Eles não têm os caças Su-35 russos, mas eles têm caças chineses JC-10, compraram 40 na primeira leva. Ninguém está anunciando, os chineses não estão, a lá chineses eles estão dizendo, nós ajudamos nossos amigos, nossos parceiros, etc. E tal. Não precisa, é a tática chinesa de sempre. E os iranianos também não estão anunciando, mas todo mundo já sabe. E sistema antiaéreo de defesa. Eles podem receber os S-400 russos, embora eles tenham um sistema deles, que eles dizem que é tão bom quanto Bavar. Isso pode ser debatido ao infinito por analistas militares. O fato é que eles estão preparados agora e eles estão substancialmente melhor preparados para combater uma invasão de drones. Toda aquela palhaçada de Israel dizendo conquistamos o espaço aéreo do Irã. Não. Eles soltaram um monte de drones do Azerbaijão. E os iranianos não estavam esperando isso. Agora, não só eles já sabem que o Azerbaijão é uma base israelense avançada de lançamentos de drones, como eles estão vendo perfeitamente a triangulação anti-Rússia e anti-Irã de Turquia, Azerbaijão e Israel. Isso é um negócio que a gente podia também falar durante horas, mas só para vocês terem uma ideia de quem está articulando contra quem. Então, quando o doutor Circense observa tudo isso, vê que a sua margem de manobra se resume a fazer cartinhas e tacar tarifas em metade do sul global, é um misto de desespero absoluto e medo de que o que foi provado, talvez não taxativamente, mas foi provado em grande medida nos 2 dias da cúpula dos BRICS, é uma unidade dos BRICS que muita gente duvidava até a semana passada. Isso acho que ficou bastante claro, mesmo com alguns BRICS não tão envolvidos e, comprometidos com o projeto quanto outros. Mais uma vez, o caso da Índia. A gente não sabe exatamente o que a Índia quer dos BRICS. Isso é super perigoso. E nas conversas que a gente teve com nossos amigos chineses, alguns dos melhores scholars chineses estavam aqui, afiliados ao Beijing Club, que é um pequeno think tank super importante, low profile, quietinho, mas de um nível altíssimo. Vários deles dizendo, o problema é que a confiança entre a Índia e a China acabou. A gente não sabe se vai ser restaurada.
Então, essa fissura dentro dos BRICS é um problema sério, e adivinha quem vai explorar isso ao máximo? Os americanos vão explorar. A tática dos americanos é quebrar os BRICS por dentro. E eles identificaram os 2 nós fracos. Aí a gente volta ao Brasil. Um deles é a Índia, por causa da relação de segurança, especialmente Índia e Israel, e o outro é o Brasil, o que nos leva a essa carta de hoje. E agora há uma interferência direta de guerra híbrida avançada do governo dos Estados Unidos em política interna brasileira, inclusive na próxima eleição presidencial no Brasil. É super sério tudo isso que está acontecendo. E é só o começo. E vai ficar muito mais pesado. Ele vai soltar toda a artilharia pesada em cima de Lula, do governo Lula e do Brasil como um todo, achando que ele pode minar essas possibilidades de desenvolvimento sustentável abertas ao Brasil dentro do âmbito dos BRICS nos próximos meses e antes da próxima eleição. Então, preparem-se. A gente está no começo de uma guerra híbrida quente agora. E, no caso do Irã, membro pleno dos BRICS, eles estão no meio de uma guerra quente total. Não é nem mais híbrida agora. Então, esse é talvez uma pequena introdução para a nossa conversa. Excelente, Pepe, muito legal. Vamos passar para o Elias trazer os comentários dele. Vou pedir para o Joaquim se somar aqui, sentar aqui no meu lugar um pouquinho, para depois fazer a conta. E lembrando que esse evento vai ser aberto ao público para perguntas também. E só dando uma atualização, o presidente Lula convocou já o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para definir, nas próximas horas, a resposta do Brasil. Então, com a palavra, o Elias Jabbour. E, Joaquim, pode tomar o lugar aqui, por favor. Primeiro, boa noite a todos aqui presentes. Vejo várias pessoas aí que eu costumo cruzar aqui nos lugares do Rio de Janeiro, e, enfim, um carinho imenso. Leonardo Atucha, que eu tenho um carinho muito especial por conta dele ter sido a primeira pessoa a entregar uma oportunidade de expor minhas ideias na internet. Foi ele, ele que me inaugurou no YouTube, né, foi o 247. E o Pepe Escobar, que é uma pessoa que, além dessa capacidade toda que vocês estão vendo aqui, é uma pessoa que tem um carinho extremo, ou seja, se fosse mulher, eu casava com ele, sabe? Não, é porque a gente gosta de gente inteligente, né? E o Pepe é uma figura que, aliás, eu tenho até inveja dessa capacidade que ele tem de falar de várias coisas de forma simultânea, juntar as linhas e tal, porque isso é um traço de genialidade que não é muito comum nas pessoas, né? Então, eu vou aqui, de forma muito humilde, tentar traçar um quadro mais histórico, porque o que ele colocou aqui para nós é o seguinte: o mundo está um caos, o mundo está de cabeça para baixo, não é? Então, tem autores que trabalham com essa teoria do caos sistêmico, de 30 anos, entre uma transição hegemônica, enfim, existe toda uma discussão que o Arrighi faz muito da questão da transição hegemônica. Eu prefiro trazer aqui, sendo fiel ao chamado materialismo histórico, uma visão mais histórica, e de processo histórico do que o Pepe está colocando aqui, até para que nós possamos conversar. A grande pergunta que nós temos que fazer é quem e como e quando se instaurou o caos no mundo. Né? Qual que é o ponto de partida do caos no mundo de hoje? Eu falo isso porque aqui no Brasil, Pepe, a esquerda brasileira tem um problema, na minha opinião, estético com o Trump. Né? Então, o Trump ele é um problema tanto quanto estético com ele, sendo que, na verdade, ele é a expressão de um processo muito maior e que não começa com ele, inclusive. Né? Acho que esse é o primeiro ponto que é interessante colocar, que ele é a expressão de processo histórico. Esse processo histórico, a gente pode escolher um ponto de partida para expor aqui. Eu já escolhi vários, né? Sempre estou mudando, mas vou trazer um aqui que eu já trouxe outra vez, que nós conversamos, que é Belgrado, em 99, quando os Estados Unidos eles quebram todas as regras do direito internacional e bombardeiam a capital da Sérvia por 70 dias. Eu acho que ali é o começo do caos, quando se começa a se rasgar as regras de um mundo criado à imagem e semelhança dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Ali começa a se rasgar o véu da hipocrisia. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E o que muitas vezes nós não percebemos é que durante toda a década de 90 até 2018 ou 2019,
os americanos tinham feito 3 ou 4 vezes mais intervenções militares no mundo do que durante toda a Guerra Fria. O que significa que o que nos entregaram com o final da União Soviética, que o mundo caminhava para uma chamada paz perpétua kantiana, né? O liberalismo venceu, acabou a história, né? E que o negócio era fechar, era abrir as fronteiras, aquela coisa toda que nós ouvimos na década de 90, né? Abrir as fronteiras, abrir a conta de capitais, a livre circulação de pessoas, aliás, de capitais, não de pessoas, desregulamentação, privatização, enfim, tudo isso que nós passamos durante a década de 90. Curiosamente, a década de 90 foi marcada por, entre outros fenômenos, pelo fato do seguinte: o gasto público nas principais potências capitalistas aumentou em relação à década de 80. Então, essa visão de que o Estado estava se enfraquecendo a partir do final da União Soviética, a tendência era desaparecer os Estados, inclusive, e se me deu a ideia de que ia desaparecer as fronteiras nacionais, isso era conversa para boi dormir. Os Estados nacionais, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, China, Índia, os gastos públicos estavam aumentando exponencialmente já na década de 90. Tá? Então, acho que esse também é outro ponto a se colocar. O que nós estamos vendo hoje, em grande medida, é o quê? É uma grande contenda entre grandes blocos de capitais, porque a Rússia é um grande bloco de capital, a China também é um grande bloco de capital, a União Europeia é um grande bloco de capital, os Estados Unidos é um grande bloco de capital, o Brasil deveria ser, não é? Né? Mas são grandes blocos de capitais, tendo por trás desse bloco poderosos estados nacionais brigando entre si, né? Num mundo brigando entre si pelo mercado mundial, né? Então, acho que esse é um ponto a ser também salientado, né? Ou seja, existe uma movimentação de intensos blocos de capitais poderosos, né? Pela disputa do poder mundial. Nós vimos o tempo inteiro no Brasil, na televisão, que tem que diminuir o tamanho do Estado, o Estado é muito gigantesco, o Estado é isso, o Estado é aquilo, quando na verdade o que acontece no mundo é o contrário. A tendência do mundo é outra, né? O Trump, por exemplo, o que ele busca, aqui, só para trazer linhas gerais, aqui, não sei se o Pepe concorda comigo. O Trump ele busca o seguinte: ele quer abrir mão do ônus do seu império. O que é o ônus do seu império? É manter essas 800 bases militares no mundo, né? Ele reconhece que os Estados nacionais têm seus direitos legítimos, de seus interesses nacionais. Alguns. Sim, mas a melhor parte é essa. Mas o ponto zero sou eu. Você pode ter o interesse que vocês quiserem, mas quem vai decidir o futuro de vocês sou eu. Né? Mas ele quer reconstruir o Estado americano, abrindo mão de ser império, mas mantendo a hegemonia do dólar. Isso é impossível, porque o laço do dólar é o quê? As 800 bases militares, a capacidade imensa de intervir onde eles quiserem, etc. Né? Então, essas contradições de um país que abre mão do império e quer manter a hegemonia do dólar fica muito claro, nessa maluquice de tarifar o mundo inteiro, né? O que, na verdade, o que está acontecendo é que está fazendo favor para a China, inclusive. Né? O Itamaraty, por exemplo, está sendo pego de surpresa com isso, porque isso acaba com qualquer diletantismo liberal que os itamaractecas tentam sustentar, né? Sabe? Isso acaba colocando o Brasil ao lado da China por osmose, ou seja, aí vem o nosso amigo Celso Amorim e fala: olha, eu nunca vi isso na minha vida. Falou isso na semana passada, né, uma entrevista. Eu tenho 60 anos de formação, 50 anos, e nunca vi isso acontecer na minha vida, o que está acontecendo. Ele não sabe de nada, me desculpa, né? Sabe? A vida é muito mais dura do que o Celso Amorim imagina, né? Sabe? Vem 99, 2003 a guerra do Iraque, vocês sabem muito bem o que acontece, 2003, depois do Afeganistão, 2007, 2008, 2009, a crise financeira, que é onde se começa a entregar, nós conhecemos os frutos do neoliberalismo, e aqui tem também comentei anteriormente, que são dois processos. O primeiro é a falência do neoliberalismo enquanto projeto civilizatório, entre aspas, né? Porque o neoliberalismo ele é um filho bastardo do neoclassicismo econômico, na visão neoclássica de economia. Isso é uma outra história também, a gente poderia falar. Eu dou um curso na UERJ desses troços aí, então às vezes eu trago aqui para vocês. E também a emergência de uma nova potência, uma nova abordagem de Estado nacional, que é a China, e que eu dou um nome de socialismo aquele negócio lá, né? Então, a crise de 2007, 2008 e 2009 começa a demonstrar
a incapacidade americana de lidar com as suas contradições, a incapacidade de um país, de um país cuja tendência histórica dos países hegemônicos é qual? A da tendência para... esqueci o nome em português desse negócio. Quando você tem... quando você... o parasitismo, né? Ou seja, a tendência ao parasitismo, ou seja, esse país tende a sugar a riqueza do mundo, né? Ele se financiariza, ou seja, deixa de existir uma dinâmica de acumulação baseada na produção de bens e serviços para uma dinâmica de acumulação baseada na financiarização. Isso leva o quê? Leva a uma tendência ao parasitismo, evidentemente, e ao lado disso, uma capacidade cada vez menor do país inovar do ponto de vista tecnológico. A gente percebe, por exemplo, quando nós vamos observar o balanço de grandes empresas como a Pfizer, por exemplo, a Pfizer é um exemplo que eu sempre dou em sala de aula. A Pfizer tinha uma capacidade de inovação tecnológica X nos anos 70 e hoje ela tem uma capacidade Y. Por quê? Porque boa parte dos dólares que ela recebe do Estado americano, da DARPA, né, não vão para a inovação tecnológica, para fazer novas vacinas, ou novos remédios, sim, para debêntures, não, é para financiarizar, para ter delinha, esqueci o nome, pessoal, hoje eu já estou meio cansado nesse horário, né? Mas é a vida. O dinheiro vai para a finança, para a tesouraria. Especulação financeira. Né? Ou seja, então, enquanto isso, a China, por um outro lado, que é uma economia de produção, monetária de produção, em que os bens, é uma economia que produz bens e serviços, de cada 100 dólares que entra na economia chinesa, que se coloca na economia chinesa, mais 95 vai para a produção, enquanto nos Estados Unidos é menos 50 dólares, a capacidade de inovar da China aumenta exponencialmente, muito rapidamente, e ela quase que naturalmente vai alcançar os americanos. Os americanos percebem isso. Pós-crise financeira de 2009, 2010, o que começa a operar no mundo que o Pepe chamou aqui de guerras híbridas, né? Eu não tenho esse poder de síntese que ele tem, então vocês me desculpem, né? Sabe? Primeiro, o quantitative easing nos anos 2011, quando o Obama começa a espalhar dólar pelo mundo com a necessidade e com o objetivo de valorizar as moedas de terceiros países e desvalorizar o dólar, de forma que as exportações americanas ficassem competitivas em relação aos países. Né? Ou seja, isso é guerra cambial, que chamava na época, né? O que não deixa de ser uma forma também de guerra híbrida. 2014, eles fazem uma jogada semelhante à que foi feita na década de 80 entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Quando a Arábia Saudita ela aumenta a produção de petróleo, cai o preço do petróleo no mundo, em 86, né? A União Soviética quebra junto, porque a União Soviética ela se coloca no mundo não como exportador de bens manufaturados, de alta tecnologia como a China, e sim como provedora de petróleo e gás natural para a Europa. A União Soviética quebra junto com a queda do preço do petróleo. Esse novo ensaio acontece em 2014. Qual a intenção? A intenção de derrubar a economia russa, venezuelana, que vocês sabem a crise cambial que a Venezuela passou a sofrer desde então, e a brasileira. Né? Esse mesmo projeto, né? Para e passo a isso, o caos ele caminha para qual rumo? O rumo da institucionalização, da transformação do dólar em arma de destruição em massa. Os americanos, Barack Obama, começam a decidir quem é e quem não é parte do sistema financeiro internacional. E vocês sabem que se você expulsa o país do sistema de compensação do SWIFT, esse país passa a ser um pária. Né? Ele é literalmente expulso da ordem internacional. Né? Então, os países que não eram amigos dos Estados Unidos passaram a ser sancionados pela restrição à utilização do dólar. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, 60% dos países do mundo hoje são sancionados pelos Estados Unidos. Sabia disso? 60% dos países do mundo têm algum nível de sanção imposta pelos Estados Unidos. A Venezuela, por exemplo, é um país que foi expulsa do SWIFT, por exemplo, ela não tem condições de comprar remédio em dólar, porque ela não pode usar dólar. Aí vai a Globo News e fala assim, está vendo como os socialistas não entendem nada de economia? Olha a inflação na Venezuela. É evidente, né? Uma crise cambial. E você não poder se utilizar do dólar para poder comprar alimento, você vai criar uma crise cambial e inflação. Então não é uma questão, não é a má gestão da economia pelos venezuelanos. Cuba não se fala, Cuba hoje sofre
500 processos coercitivos que os americanos impuseram à ilha. A Coreia Popular também já se acostumou com viver sobre a situação, e a Rússia foi expulsa, sendo roubada 600 bilhões de dólares da Rússia, na mão grande. Né? Ao lado disso, ou seja, a transformação do dólar em arma de destruição em massa, né? O lançamento das guerras de quinta e sexta geração, que são as chamadas guerras híbridas. Né? O Brasil caiu facilmente em 2013, a América Latina passa por um processo de intervenção americana aberta, né? Sobrou só Venezuela e Bolívia aqui na América Latina. O governo Lula, por exemplo, ele volta em 22, mas volta sob marcos institucionais construídos a partir do golpe de 2016. Não é? Então, os americanos retomam a América Latina como seu quintal. Né? Ao mesmo tempo que eles lançam uma proxy war na Ucrânia e não se iludam em relação a isso. Essa proxy war contra a Ucrânia, contra a Rússia, usando o território da Ucrânia, é uma guerra também contra a Alemanha. Né? Ou seja, quando os americanos eles explodem o Nord Stream 2, né, eles explodem com o quê? Com a possibilidade da Alemanha desfrutar de baixos custos de produção de energia, que garantia a capacidade alemã de ser um país altamente industrializado e competindo com os americanos em qualquer lugar do mundo. A mesma história da Odebrecht, por exemplo, e das nossas indústrias de construção e civil, etc., foram destruídos pela Operação Lava Jato. Só que ali foi na base da guerra mesmo. Então, a Alemanha tem passado por um processo maciço de desindustrialização, com cadeias produtivas sendo atraídas para os Estados Unidos. Né? E a Rússia, por exemplo, Ucrânia, Gaza, ou seja, Gaza é uma expressão desse processo também, em que, primeiro que houve a hipocrisia ocidental, ou seja, o Ocidente está desmoralizado enquanto civilização no mundo hoje, depois de Gaza. Mas não dá para observar Gaza como algo isolado. E sim, é parte desse caos também. Só que aí, com outro objetivo, que é um recado para o sul global. Não é? Esse é um ponto. Não é? E o outro ponto é o Irã, agora que é o país que foi atacado, o Irã. Pepe sabe disso melhor que eu. O ataque não era contra o Irã diretamente, contra os BRICS. Está ali o mapa da Eurásia ali, eu não vou aqui me levantar para mostrar, porque o Pepe... Que bonito isso, né? Cadê o esse? É o de cima. Deixa eu começar pelo começo, pode ser rapidinho, só 5 minutos. Em meio a esse caos todo que vai sendo imposto ao mundo, a China inaugura em 2013 a iniciativa Cinturão em Rota, que é uma tentativa chinesa, né, uma iniciativa chinesa para a integração infraestrutural do mundo inteiro. Tá? Então, dá para vocês imaginarem que essa iniciativa começa por aqui para parar aqui, ou aqui, né? E passando por aqui também, evidentemente, que aqui é a União Eurásica, né? E as rotas marítimas da seda, né? Que passa por aqui, enfim. Ou seja, o que era só isso aqui no começo passou a ser o mundo inteiro. Agora, vocês observem o seguinte, o lugar desse país aqui, nesse processo que envolve a interligação, a conexão física entre a Ásia e a Europa. O Irã, ele é muito fundamental, quanto é fundamental o Afeganistão e quanto é fundamental o Xinjiang. O Xinjiang é essa província que está aqui, que é aquela província que é de maioria muçulmana e que todo dia vocês ouvem falar mal dela. Né? Então, atacar o Irã é atacar o principal entroncamento ferroviário, rodoviário, petrolífero, energético da iniciativa Cinturão em Rota. O que significa isso? Nós estamos falando do caos aqui, e o caos qual é, pessoal? O caos ele também deve ser visto como o quê? Como a decadência da globalização liderada pela finança americana, que foi essa globalização que nós sentimos na pele aqui no Ocidente. Então, existe também uma onda no mundo hoje entre intelectuais de dizer que a globalização acabou. Eu acredito que essa globalização liderada pela finança, sim, ela está morrendo, não morreu ainda, mas existe uma outra globalização que é capitaneada por esse país aqui, uma outra globalização baseada em investimentos produtivos, em exportação de valores de uso, como infraestruturas de trens, rodovias, aeroportos, cinturões industriais, grandes acordos envolvendo ciência e tecnologia. Essa globalização que a China capitaneia, ela está a todo vapor.
E é essa globalização que está sendo atacada pelos americanos nesse exato momento. Não é? Ou seja, a transição hegemônica e o caos em meio disso. E, evidentemente, a pandemia do Covid-19, aliado com essas políticas do mundo, ela leva ao quê? Ela leva à ruptura das cadeias globais de valor. Ou seja, os países passaram a ter a tendência cada vez maior de inaugurar intervenções do Estado em suas próprias economias cada vez maiores, com a finalidade da internalização de cadeias de valor. E que é isso que os americanos estão buscando com o Donald Trump. É uma tendência histórica que se eleva quando o Trump, ele, em 2017, inaugura o bullying tecnológico contra a China. E depois o Biden vai lá e mete a mão grande de 600 bilhões de dólares dos Estados Unidos. O que significa isso? O mundo inteiro passa a desconfiar dos Estados Unidos. Aí fica a pergunta final aqui para vocês, não é? O caos está instaurado e falou-se muito nesses dias de culpa, mais na Rússia que no Brasil, por motivos muito óbvios. Eu posso falar do Brasil mais adiante aqui com vocês. Desdolarização. Quem está promovendo hoje a desdolarização? Quando você pega esse recado que ele manda para o Lula, o que você consegue ler ali, pessoal? E você depois vai ver o preço do ouro, não é? O que está acontecendo com o ouro. Os Estados Unidos hoje é o país é o país promotor do processo de desdolarização no mundo hoje, não é a China, é os Estados Unidos. Hoje, por exemplo, a corrida para o refúgio seguro de pessoas e empresas, em momento de crise, está deixando de ser o dólar, e sim o ouro. Então, eu tentei colocar aqui um pouco historicamente, indo e voltando, o que o Pepe colocou aqui, em termos muito mais circunstanciados que os meus. Por isso que eu tento conversar com o Pepe nesses termos. Não é? Então, existe um caos no mundo, o Trump não está para brincadeira, os chineses não estão para brincadeira e a Rússia está para brincadeira. Quem está para brincadeira é o Brasil. Não é? Eu acho que chegou o momento em que nós temos que reunir toda a inteligência nacional que ainda existe e pensar como que o país vai se comportar nesse mundo maluco que está aí. Não é? Eu não sei qual vai ser o teor da resposta do presidente Lula ao Trump, mas nós temos muito pouca capacidade de resposta. Essa que é a verdade. Muito pouca capacidade de resposta. Capacidade de resposta. Não somos mais um país industrializado, um país que não tem forças armadas, um país que tem se negado há muito tempo a ser uma nação, a ser um país independente, né? E por mais que tenhamos o Lula, que salvou a cúpula dos BRICS, tá, pessoal? O Trump e a resposta do Lula salvou a cúpula dos BRICS. Que cá entre nós, não saiu grandes coisas dessa cúpula, eu acho. Particularmente penso eu. O que salvou essa cúpula foi o quê? Foi aquela declaração do Trump e a resposta arrasadora que o Lula dá ao final do encontro, ao próprio Trump. Eu acho que isso foi a novidade e talvez saia daí uma tentativa de retomada da centralidade da questão nacional, da questão da soberania, que é isso que deveria mover a esquerda brasileira hoje. Ou seja, não existe uma esquerda digna do poder político no Brasil que seja incapaz de reconhecer a centralidade da pauta da soberania nacional em uma época marcada por essa luta sem quartel entre imensos e poderosos blocos de capitais pelo mundo. Qual que é o nosso bloco de capital nesse momento, né? Enfim, pessoal, é isso basicamente. O Pepe é nosso astro maior aqui. É isso. Um beijo no coração de todos. Valeu. Isso.